Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. E nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Tudo podes, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o dia que o Senhor nos deu. Alegremos e regozijemos nele. Mais uma vez, esta manhã de domingo, estamos aqui reunidos pelo YouTube para juntos aprendermos mais sobre a Palavra de Deus, reunidos na Escola Bíblica Dominical, recebendo um ensinamento precioso da Palavra, que estamos estudando esses dias sobre os moldes da Igreja Primitiva. Hoje será a parte 3, temos sido muito abençoados com esse estudo, para que possamos a cada dia voltarmos ao início, da igreja na terra e podermos realmente resplandecer a glória do Senhor nesse tempo. Como temos aprendido dia após dia, e na palavra mesmo diz que o mundo aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E como igreja temos que estar nos manifestando, manifestar o reino de Deus. Não é isso? E a Bíblia nos orienta a como manifestarmos o reino de Deus, como sermos realmente uma igreja sadia, abençoada, sem ruga, sem mácula, santa e irrepreensível. A igreja que será arrebatada, e já está chegando esse dia. Nós também queremos cumprimentar e mandar um grande abraço aos nossos pastores, pastor Ivan Lemos, pastora Márcia Lemos, aos demais pastores das igrejas de Mission, aos nossos obreiros, líderes, diáconos e todos os membros da nossa igreja. E também a você, meu amado irmão e irmã, que está conosco aqui nesta manhã de domingo. Cremos que esse ensino será precioso para a sua vida, como tem sido para a nossa vida. Mas é preciso que você coloque seu like aí, também compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que elas também possam ser abençoadas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva também no nosso canal e marque aí com o sininho, para que você possa ser avisado nas próximas postagens. Amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós agradecemos a Ti por esta manhã de domingo. Oh, Pai, eu quero declarar a Tua bênção, Senhor, sobre tantas vidas que já estão nos assistindo e aquelas que ainda vão nos assistir. Que a graça do Senhor esteja sobre eles. Eu quero declarar um tempo de bênção, um tempo de cura, um tempo de vitória, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos a bênção do Senhor e já te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe abundantemente. Pastora Maria Barbosa com a palavra. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia para você. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. A paz do Senhor, pastor Ivan, pastora Márcia, amados queridos, você que está aqui nessa manhã, Deus tem uma bênção especial para a sua vida. Aleluia! Nós estamos na série Nos Moldes da Igreja Primitiva.
E nós vimos que ela é primitiva não porque ela é atrasada, mas ela é primitiva porque ela é a igreja do primeiro século. Vimos que não é uma igreja perfeita. Nós não somos perfeitos, então a igreja não pode ser perfeita, mas é uma igreja que tinha muitos acertos, que tinha marcas positivas. E exatamente é sobre isso que nós estamos levantando nessa série. Nós estamos falando sobre as coisas que podemos aprender com os nossos irmãos do primeiro século. Amém? Então a gente viu, essa é a terceira aula. Na primeira aula a gente falou sobre uma marca da igreja primitiva: compromisso com a palavra. A igreja primitiva tinha esse compromisso. Não era uma igreja que fantasiava a mensagem, mas era uma igreja que pregava a pura palavra de Deus. Vimos na semana passada a segunda marca: perseverança na oração. Nós vimos a importância de orar. Vimos que Deus deixou o ministério da oração para cada um de nós, que somos a igreja de Cristo. Nós juntos somos a igreja e nós precisamos perseverar em oração. Há um segredo, há uma vitória para quem ora. E a igreja de Cristo recebeu essa atribuição. E a oração, nós vimos, não é um jugo, é um privilégio. Então nós somos chamados a termos um compromisso com a palavra e a sermos perseverantes em oração, e Deus agirá por conta de honrar a sua palavra por causa do seu nome. Você crê nisso? O nome de Jesus, que honra, que estabeleceu a igreja do próprio Senhor Jesus. Queridos, então nós falamos sobre essas duas marcas na semana passada, e hoje a gente vai falar sobre a terceira marca da igreja. E eu sei que talvez você está esperando eu falar essa marca, e é uma marca que mexe muito conosco, como corpo de Cristo. Nós vamos falar sobre a marca da comunhão. A igreja do primeiro século tinha uma marca de comunhão poderosa. E nós vamos estudar hoje aqui, em 25 minutos, o que é comunhão. E o que Deus espera de nós como igreja. Por que nós temos que crescer em comunhão? E o que a comunhão faz? Vamos? Convido você a, junto comigo aqui, estudarmos a palavra de Deus. Bem-vindo você que está aqui pela primeira vez no canal. Não deixa de se inscrever, deixa aí o seu like. Deus tem bênçãos para a sua vida. Vamos lá? Vamos avançar? Que o Senhor te abençoe. Perseverança na oração, compromisso com a palavra e hoje, comunhão. E o que é comunhão? Comunhão é uma harmonia na forma de sentir, de pensar e de agir. Veja, nós não somos iguais, mas nós podemos viver em harmonia. Então, você não é igual a mim, e nem eu igual a você. Nós não somos iguais, mas por causa de Cristo, por causa da obra que Ele fez em nós, por Ele ter nos feito a igreja dele, nós fomos criados para vivermos juntos harmonicamente, na nossa forma de pensar, sentir e agir, compartilhando o tempo inteiro. Isso é igreja. Igreja não é um monte de indivíduos vivendo as suas próprias vidas e de costas para o problema do irmão. Igreja é um grupo de pessoas lavadas pelo sangue de Jesus, que tem disposição para viver de forma compartilhada, um com o outro, ajudando, abençoando, sendo bênção e sendo abençoado pelo outro. Você é essa igreja. Essa é a igreja da comunhão. Era uma marca que a igreja primitiva tinha. Olha só o que a Bíblia fala aqui, ó, em Atos, capítulo 2, versículos 42 ao 44. Diz assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Veja que coisa tremenda. A Bíblia está dizendo que eles perseveravam na comunhão. Perseverar é voltar mais de uma vez no tema. Quando você persevera sobre algo, você insiste, você trabalha naquilo, você se dedica para que aquilo aconteça. Exatamente o que a igreja primitiva fazia. Voltavam, perseveravam. Sabe, irmãos, não é fácil ter comunhão. Porque, como eu disse aqui no início, nós somos diferentes. Então é difícil. Quando a pessoa começa a ser muito diferente de mim, de você, a gente já quer ir embora. A gente já não quer muita conversa com aquela pessoa, porque, nossa, é muito diferente de mim e não quero saber. Então tem que ter um trabalho de perseverança. Nós temos que insistir para que a gente viva junto.
sabe? Porque nós temos a mesma meta, que é glorificar o nome do Senhor. Podemos ser diferentes em muitas coisas, na nossa cultura, de onde vimos, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de pensar, as nossas profissões. Muita coisa entre nós é diferente, né? Mas existem coisas em comum entre nós precisamos descobrir isso. E Cristo proporcionou isso para nós. Ele nos salvou, Ele transformou a nossa vida, e isso nós já temos em comum. Então, quando nós entramos para a igreja de Cristo, quando nós passamos a ser a igreja de Cristo, nós descobrimos que nós temos muitas coisas em comum com o nosso irmão, que nós podemos ajudar e que nós podemos ser ajudados um pelo outro. Um ajuda o outro e ao companheiro diz: esforça-te. Isso é comunhão. Eles perseveravam na comunhão. Eles perseveravam em não ofender, perseveravam em não falar mal, perseveravam em não menosprezar, perseveravam em se manter juntos. Você está disposto, como igreja de Cristo, a se manter aliançado juntamente com seu irmão para crescermos juntos como igreja? Eu posso ouvir aleluia? Aleluia! Olha o que a Bíblia fala aqui, olha, Hebreus, capítulo 10. Vamos lá. Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e versículo 25. Estou chegando lá. Hebreus 10, 24 e 25. Diz assim a palavra de Deus, ó: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é do costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, incentivando-nos, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então a Bíblia está dizendo que eu preciso considerar o meu irmão, considerar e me estimular o irmão a viver em amor e a viver em boas obras. Queridos, comunhão é um alicerce ou é uma aliança que Deus estabeleceu para que a igreja cresça. Escute o que eu vou dizer. É impossível crescer na divisão. Onde há divisão, a comunhão não está reinando. Cristo não está reinando. É impossível nós crescermos se nós estivermos divididos. Mas se nós tivermos comunhão, a Bíblia diz que um reino dividido não subsiste. Então o contrário prevalece. Um reino em comunhão, um reino unido, ele vai subsistir, ele vai suplantar, ele vai superar os desafios. Ele vai ser vencedor. Você crê nisso? E nós somos a igreja que fomos chamados para vivermos em comunhão. Olha o que a Bíblia fala aqui, olha, para a igreja de Filipenses. Isso vale para nós. Filipenses capítulo 2, versículos 1 e 2 diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação em amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. O que Paulo está falando aqui para Filipenses? Precisamos viver em comunhão. Precisamos ter o mesmo ânimo, o mesmo amor, o mesmo sentimento. E quando a gente consegue fazer isso, quando a gente vive em harmonia com o nosso irmão, então nós estamos cumprindo aquilo que Jesus disse. Jesus disse assim, olha, se eles forem um, o mundo vai saber que o Senhor me enviou. Se nós formos um, se nós estivermos em comunhão, nós estamos abrindo uma porta gigante para que o não convertido tenha oportunidade de se converter através da minha comunhão com você. Você quer ter comunhão comigo? Você está disposto a ter comunhão com seu irmão, a ter tudo em comum, a não existir divisão, a não existir menosprezo, confusão, não maledicência, tudo isso jogado fora e abraçado o amor e a compreensão. Deus espera isso de nós. Eu posso ouvir aleluia? Deus espera isso de mim, de você. Nós somos essa igreja. Nós podemos aprender com a igreja do primeiro século. Era uma igreja que vivia junto. Em algum momento houve um problema em uma das igrejas, que as pessoas estavam divididas.
ora falavam de um jeito, trabalharam juntas. A Bíblia fala de 3 pessoas ou 2 que trabalharam juntas e que de repente estavam divididas. E aí Paulo diz, diz para elas se entenderem, elas precisam sentir a mesma coisa, elas precisam andar juntos. Queridos, nós precisamos andar juntos. Você quer crescer, você quer que a sua igreja cresça, que ela seja fortalecida, você quer receber novas vidas na sua igreja, pessoas que se convertam, você quer isso, você quer que a sua família se converta. Alô, o nosso testemunho está em viver em comunhão. À medida que a gente abandona a intriga, que a gente abandona a divisão, que a gente abandona o falar mal, o menosprezo e abraça a comunhão, compartilhando o amor e a graça com os nossos irmãos, então Deus se encarregará de enviar o crescimento que a nossa igreja precisa. Você crê nisso? Deus quer nos usar cheios da comunhão. Escute, a comunhão nos move a perdoar com rapidez. Há pessoas que têm muita dificuldade de perdoar. Observe, elas estão fora da comunhão. Quando nós estamos vivendo em comunhão, o Espírito Santo vai convencer a gente mais rápido. A gente é convencido porque ele está na comunhão. Então você aprende que assim como você tem defeito, o teu irmão também tem. Muitas vezes a gente quer a perfeição do outro, mas a gente tem tanto defeito. E a gente só quer perfeição. Mas será que a gente está dando perfeição? Então, queridos, aquilo que eu não posso dar 100%, eu também não posso exigir 100%. Mas se eu posso amar, se eu posso perdoar, se eu posso andar junto, se eu posso trabalhar junto, se eu posso ajudar, então eu não vou atrapalhar, eu não vou desprezar e eu não vou falar mal, mas eu vou abençoar e vou viver em comunhão. Se você está comigo aí, você pode dizer aleluia, glória a Deus. Na comunhão, você é rápido para perdoar. Na comunhão, nós temos força para vencer o rancor e a mágoa. Quando você decide que você não vai ter mágoa, mas você vai ter comunhão com seu irmão, então você ganhou muita coisa na sua vida. E você ganhou a graça do Senhor sobre você. E você conseguiu vencer aquilo que é contrário ao mandamento e amar e ter comunhão com seu irmão. Você está preparado? Vamos ver o que a Bíblia fala em Efésios. Vamos lá. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Diz assim a palavra de Deus, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Queridos, isso aqui é comunhão. Não dá para ser benigno, não dá para ser misericordioso, não dá para perdoar se você não decide viver em comunhão. A comunhão é uma decisão. É muito parecido com o amor, né? Alguém já falou que o amor é um arrepio, que dá um frio na espinha, a barriga fica tremendo e é o amor. Mas a Bíblia não fala que é isso. A Bíblia fala que o amor é uma decisão. Você decide amar o seu irmão. E comunhão, queridos, é uma decisão. Comunhão não é um arrepio e nem um sonho que você teve. Comunhão é uma decisão sua de agradar a Deus e de fazer a sua vontade. Você crê nisso? E aí Deus se agrada. Então a Bíblia diz que Ele ordena a bênção e a vida. Não é isso que a Bíblia diz? Lá no Salmo 133, verso 1 diz que onde há comunhão, Deus ordena a bênção e a vida. Então, a importância de perseverar na comunhão. Quando você persevera, você está cumprindo o mandamento do Senhor Jesus, cumprindo a vontade dele. Olha o que está aqui, João, capítulo 13. Olha o que Jesus fala aqui, olha. João, capítulo 13, versículo 34. Vamos lá. João, a gente não pode viver isolado. A gente não pode viver de mal com todo mundo. Né? Nós precisamos viver em comunhão, precisamos andar juntos, precisamos estar juntos. João 13, versículo 34. Diz assim a palavra, olha, João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Jesus está falando assim, olha, eu preciso que vocês estejam juntos, preciso que vocês amem, preciso que vocês andem em comunhão. Isso é um mandamento. Amar, ter comunhão, é uma decisão de obedecer o mandamento de Cristo. Você está pronto? Deus espera isso de nós. A Bíblia diz assim, olha, andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo, não dá para andar junto. Para andar junto tem que ter acordo, senão não tem como fazer.
Nós precisamos ter o mesmo parecer, o mesmo objetivo, as mesmas metas. Olha, 2 Coríntios, capítulo 13, olha a igreja do primeiro século aqui. Versículo 11 diz assim: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer. Vivei em paz, e o amor, e o Deus de amor e de paz será convosco. Então, Paulo está dizendo assim, olha, vocês precisam ter uma mesma metodologia, uma mesma forma de pensar. Vocês precisam ir para o mesmo caminho, para a mesma direção. Então, quando vocês fazem isso, o Deus de amor e o Deus de paz será convosco. Então, você quer a presença de Deus? Tem que aprender a viver em comunhão. Muitas vezes a sociedade, ela nos ensina que nós temos que ser melhor em tudo, mesmo que a gente tenha que prejudicar quem está do nosso lado. O importante é que a gente seja bom. Os outros podem depender de nós. E a Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz que eu preciso amar o meu irmão, abençoar o meu irmão. Se ele precisar de mim, eu preciso ajudá-lo, mas se eu precisar dele, eu preciso ser humilde para pedir ajuda. Isso é decidir viver em comunhão. Você está pronto para isso? É isso que Deus espera de nós. Comunhão, uma harmonia na forma de pensar. Comunhão, ela remete ao perdão. Comunhão remete à compreensão. Comunhão remete ao amor. Comunhão remete a abençoar. Ao invés de ofender, eu respeito, porque eu decidi ter comunhão. Ao invés de falar mal, eu abençoo, porque eu decidi ter comunhão. E ao invés de menosprezar, eu vou honrar, porque a Bíblia me ensinou que eu preciso ter comunhão com meu irmão. Tudo isso para a glória de Deus. Você crê? Amém? Glória a Deus. Olha o que a Bíblia fala aqui, Jesus falando, olha, João 17, versículo 23. Estamos quase acabando. João 17, versículo 23, olha o que a Bíblia fala. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Então Jesus está falando, olha, eu preciso que eles cresçam e que eles sejam perfeitos em unidade. Irmãos, o que ele está dizendo é que nós só seremos completos quando a gente decidir a ter comunhão com o outro. Porque um completa o outro. Escuta, nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Mas eu, sozinha, não sou o corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo. Eu e você somos membros do corpo. Todos nós juntos somos o corpo. Então, para que o corpo funcione perfeitamente ou completamente, é necessário que todos os membros estejam agindo de forma harmônica. Que é isso? Comunhão. Comunhão, através da palavra, comunhão como decisão de vida, vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Deus espera mais de nós. Você está preparado? Deus espera que nós decidamos, além de decidir, que nós pratiquemos uma vida de comunhão. Tá pronto? Fala aí para quem está perto de você. Eu quero viver uma vida de comunhão com você. Fala aí, essa frase gigante. Eu quero viver uma vida de comunhão com você. O quanto estamos dispostos a ter comunhão com os nossos irmãos demonstra o tanto que valorizamos a nossa comunhão com Deus. Sabe, queridos, não dá para dizer que tem comunhão com Deus e não ter comunhão com o irmão. Não dá. Se eu tenho comunhão com Deus, eu terei comunhão com meu irmão. Mas se eu não tenho comunhão com meu irmão, como eu vou ter comunhão com Deus? Não tem como. A Bíblia diz, aquele que diz que me ama, mas aborrece o irmão é mentiroso. Porque como é que ele vai me amar se ele nem me viu, se ele não consegue amar quem ele vê? Não é verdade? Então nós precisamos crescer nisso. Crescer na decisão da comunhão. É um desafio para nós. Sabe, é mais fácil a gente discordar e brigar e falar mal do que a gente perdoar, abençoar e decidir ter comunhão. Só os fortes fazem isso. Você é forte? Fala aí comigo. Eu sou forte. Aleluia. Eu sou forte. Em nome de Jesus. Então eu quero decidir isso e quero fazer isso. Eu não quero ser como os fracos, que preferem ofender. Eu quero ser como os fortes, que preferem abençoar. Aleluia. Isso é comunhão. Há poder na nossa comunhão. Quando nós decidimos ter comunhão, não há brechas. Não tem espaço para o diabo entrar.
As setas não vão entrar. Famílias, quando a gente decide ter comunhão, o diabo não tem vez, porque está todo mundo decidindo ter comunhão com o outro. Então, quando vem as tempestades, quando vem aquelas setas para que haja briga, discussão, falta de compreensão, desentendimento, falta de perdão, queridos, quando isso acontece, se eu tenho uma família que está decidida a andar junto, a ter comunhão, o diabo não vai poder entrar, porque todo mundo vai entender que é espiritual aquilo, tem que repreender e se unir cada vez mais. Então, a comunhão é uma decisão que nós precisamos tomar na nossa vida, seja dentro de casa, seja dentro da igreja. Comunhão. Precisamos ser um e o nome do Senhor será glorificado. Você quer uma casa forte, uma família forte? Tem que andar junto. Tem que andar junto, porque reino dividido, ele é destruído. Mas um reino que é unido, um reino que cresce em comunhão, ele vai vencer as dificuldades e as barreiras que o diabo vai levantar. Porque vai acontecer. Nós estamos aqui nesse mundo, a gente não está aqui de passagem só para dar um passeio aqui, não. Nós viemos aqui para guerrear. O tempo que nós estamos aqui, nós temos que estar alerta. E quando a gente vive esse mundo na perspectiva de Deus, com a decisão de ter comunhão, nós vamos enxergar os ataques muito mais rápido. E nós vamos vencer mais depressa o inimigo das nossas almas. Você recebe isso para a sua vida, em nome de Jesus. Então nós precisamos amar ao nosso irmão, assim como nós amamos ao Senhor. Quer ver isso? 1 João, vamos lá? 1 João, eu vou terminar já já. Vamos lá? Vamos lá? 1 João, capítulo 4, versículo 21. Diz assim: e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Olha o que a Bíblia diz em Mateus, capítulo 18. Queridos, é decisão, sabe? Decisão. E quando a gente decide isso, a gente vence, porque o Espírito Santo nos ajuda. Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22 diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Você está preparado? Querido, preparado para perdoar 70 vezes 7 o irmão? Vou te dizer, tem que ter uma decisão de ter comunhão com ele. Se a gente não tomar essa decisão de amar, de perdoar, nós vamos ficar no meio do caminho. Mas quando a gente decide isso, então Deus vai lá e nos honra e nos dá poder para conseguir amar, para conseguir perdoar, até quando o nosso irmão não se arrependeu, até quando ele acha que ele está totalmente certo, mesmo não estando. Mas Deus me deu um coração para perdoá-lo, para ter misericórdia dele, não para difamá-lo, mas para abençoá-lo. Você está comigo aí? Você pode dizer aleluia? Aleluia! Romanos, capítulo 12, olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Romanos, capítulo 12, versículo 10. Romanos 12, verso 10. Diz assim, ó: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, se havia uma marca na igreja do primeiro século, era uma igreja que tinha tudo em comum. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, eles tinham comunhão, eles se importavam, eles amavam, eles abençoavam. Ah, mas eles também brigavam, sim, porque eles eram humanos, né? Se fosse uma igreja feita de robô, programado para não brigar com ninguém, então eu entenderia, mas não é. É uma igreja feita de gente. Gente assim, ó, que tem sangue na veia correndo, meu irmão. E que às vezes a gente não aguenta mesmo, a gente fica bravo, a gente briga, mas a gente também se arrepende. E quando a gente se arrepende, a gente pode mudar de atitude. Você está preparado para isso? Então não é que a gente é perfeito, escuta. Às vezes a gente escuta uma mensagem como essa, né? Um estudo assim, e a gente fala assim, pô, mas ela está falando isso aí, tem que ser perfeito para conseguir fazer isso. Podemos falhar muitas vezes, não precisamos ser perfeitos não. Mas todas as vezes que você e eu falharmos, nós podemos pedir perdão. Jesus virá nos perdoar. O sangue de Jesus vai nos purificar e vai nos dar uma nova oportunidade de fazer melhor, de consertar aquilo que eu falei antes. Você está preparado para isso? Uma igreja forte, um povo forte, um corpo forte. É um corpo que decide andar em comunhão. Ao invés de ofender, respeitar. Ao invés de falar mal, abençoar. Ao invés de menosprezar, honrar. Deus espera isso de nós. O mundo só crerá em Cristo quando ele vê isso na igreja. Uma igreja unida, não uma igreja que se degladia,
mas uma igreja que se protege. Uma igreja que abençoa um ao outro. Lembra o primeiro versículo que eu li que fala: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. E então ele está mostrando aqui que existem duas ligações, dois elos: palavra e comunhão. A comunhão está ligada ao ensino puro da palavra. Cada vez que a gente se expõe à palavra pura, à palavra de Deus, cada vez que a gente se expõe aos ensinamentos da palavra, Deus está nos dando mais condições de andarmos em comunhão, de praticarmos a nossa decisão de andar em comunhão. Palavra misturada, palavra que está meio fantasiosa. Esse tipo de palavra não traz poder de Deus, mas a palavra pura, os princípios bíblicos, eles trazem para nós, ela traz para nós a palavra de Deus, o poder de Deus, para que a gente possa de verdade praticar na nossa vida o que a gente está aprendendo aqui. Posso ouvir amém? Não vale saber somente, eu preciso saber e praticar. Comunhão é muito mais do que conhecer teorias e conceitos, do que andar com um livro cheio de anotações e decorar todos os versículos da Bíblia. Comunhão é muito mais que isso. Não tem nada a ver com intelecto, com eu saber. Tem a ver com eu decidir a viver do jeito que Deus quer que eu viva. Essa é uma atitude de comunhão que Deus espera da igreja. Então, queridos, você e eu somos juntos a igreja de Cristo. E o Senhor espera que nós possamos colocar em prática aquilo que Ele nos ensinou sempre. Precisamos andar em comunhão. Abençoe seu irmão. Ore por ele. Lembre-se dele. Não julgue o seu irmão. Ame-o. Nós não temos que nos conformar com o pecado do irmão, mas nós podemos perdoá-lo pelas suas falhas e ajudá-lo a vencer as suas dificuldades. Nós também somos ajudados, porque nós não somos perfeitos. Então, andar em comunhão é entender que Deus deu essa ordem, não para dizer assim, ó, mandei vocês fazerem, se virem aí. Não, não. Ele nos deu condição de fazer. Ele nos encheu da palavra. Ele nos mostrou os princípios, transformou o nosso coração. Agora cabe a nós decidirmos colocar em prática aquilo que Ele colocou dentro de nós. Você está pronto. Deus espera isso de nós. Amém? Que possamos crescer em comunhão. E então nós vamos provar, como a igreja primitiva provou, a bênção de Deus. Nós vamos ver domingo que vem, que é a última aula dessa série. A gente vai ver uma quarta marca da igreja, que era a interferência sobrenatural de Deus. Não perca a quarta aula. E a gente vai ver que Deus se movia de uma forma poderosa nessa igreja. Mas sabe por que ele se movia? Porque lá estava um povo que tinha comunhão, que andava junto. E aí Deus pôde fazer o que está aqui no Salmo 133, que diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, desce na barba e que vai até a orla das vestes de Arão. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida. Então, comunhão. Quando você decide andar em comunhão, a Bíblia diz que essa decisão fará com que o óleo venha a ser derramado sobre nós. Deus vai nos capacitar cada vez mais. E então, o Senhor vai poder ordenar a bênção e a vida sobre as nossas vidas, sobre a igreja do Senhor. Você deseja isso para você? Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te ajude, que você tome uma postura de servo e serva do Senhor para andar em comunhão. É isso que Deus espera de nós. Abra sua boca para abençoar o seu irmão e nunca para maldizê-lo. Abra sua boca para abençoar a sua igreja e nunca para desprezá-la. E o Senhor vai te honrar. E Ele vai ordenar a bênção e a vida sobre a tua vida por causa da atitude de comunhão. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Não perca a quarta aula e última dessa série. Domingo que vem. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Bem sei eu que tudo podes
nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. E nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Tudo podes, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua.